Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem de entendimento da graça de Deus para quebrar mais um engano da religião. Isso não falo como menosprezo, como depreciação, não. É algo que deve chegar aos ouvidos dos que praticam isso, que eu vou falar hoje, falar nesse vídeo. E eles vêm há séculos nadando nesse engano, vêm vivendo, ensinando esse engano, e as pessoas ficam por aí. Meu amado irmão e minha amada irmã, a cada dia que eu leio mais a Bíblia, mais eu fico estarrecido com a religião, mais eu fico assim abismado com a falta de entendimento dos religiosos. Eles passam aqui à frente da minha casa, eles passam do outro lado da rua. Aqui é um comércio, eles entravam, compravam coisas. Hoje eles passam do outro lado da rua. Sabe, eles veem, eles têm na mente deles que alguém que fala diferente do mestre deles, do líder deles, é um endemoniado, é uma pessoa perturbada, é um desigrejado. Mas eu quero te convidar a fazer assim, como que eu posso dizer? Procurar um entendimento nessa mensagem de acordo com os escritos. Não de acordo no que eu estou falando, porque eu não sou dono da verdade. Eu não sei nada da verdade. Mas em cima do que eu leio, eu passo o entendimento. Então eu te convido a nós lermos isso que eu vou passar agora, para ver se no final desse vídeo você concorda ou não concorda com o entendimento. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E aproveita já aí, para não passar batido, já se inscreve no canal, ative o sininho para você receber novas notificações. Mesmo que você não goste do que eu vou falar, mas procure assistir mais vídeos para que o entendimento venha entrar na sua mente. E o tema deste vídeo é: a quem verdadeiramente deveria ser pregado o Evangelho? Para quem verdadeiramente deveria ser pregado o Evangelho? Porque é assim que eles fazem: vamos pregar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar o mais rápido possível o Evangelho para que o nosso Senhor Jesus volte. É assim ou não é? Eles se reúnem e começam a bater de casa em casa. Tem uma tal de uma religião aí que é 9h15 da manhã, em pleno domingo. Olha, é só por Deus que a vontade é de jogar balde de água, soltar cachorro, soltar gato em cima. O negócio é brabo. A quem verdadeiramente deveria ser pregado o Evangelho? Não pregar mais. Assim disse Jesus no livro histórico de Mateus, que a religião chama de Evangelho, mas nós, pelo entendimento, hoje nós tratamos como livros da história de Jesus de Nazaré, que veio para cumprir as leis de Moisés. Porém, na sua morte, quando ele disse tetelestai, está consumado, ele resgatou os que estavam aprisionados no legalismo de Moisés. E a religião faz o oposto, a religião leva os livres para viverem como escravos. Mateus capítulo 24, versículo 14. Dentro do contexto desse capítulo está as coisas que precederiam a volta dele, a qual se deu no ano 70. Ah, você não acredita nisso? Tudo bem, então vamos, acompanhe o raciocínio. E no versículo 14 ele disse assim: para que pudesse acontecer a sua vinda, então, dentre diversos fatos, deveria acontecer esse. As boas novas, estou utilizando é 00:15, aí chega essa hora, eu dou essas bocejadas aí, porque o corpo velho aqui está precisando de um descanso. Mas vamos em frente. As boas novas, estou utilizando o texto da Nova Versão Transformadora, NVT. As boas novas significa Evangelho. Então, as boas novas a respeito do reino, o Evangelho a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo. Preste atenção. Em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim.
Olha em cima desse versículo, eles pegam no literal, ao pé da letra, e dizem, tá vendo? Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ganhar alma para Jesus, porque está escrito. Ele diz que antes da sua volta, nós devemos pregar o evangelho e formam um grupo de evangelização e fazem uniformes e colocam assim no braço direito ou esquerdo o símbolo, a estrela de Israel, o líder. Eu falo porque aqui perto tem uma sinagoga dessa aí. E eles colocam o tabite aqui, colocam o kippar aqui na cabecinha e fica tudo do judeuzinho e ele fica lá na frente da sinagoga dele orientando os judeuzinhos, olha assim. É isso que você tem que pregar, tem que falar que ele é um eleito de Deus, que Deus tem uma obra na vida dele e Jesus ama ele, e assim fica. Pregando o evangelho, na verdade eles pregam o legalismo de Moisés, eles pregam as leis de Moisés. Mas tudo bem, vamos lá. Então eles ficam aí, vamos pregar o evangelho. Eles pregam o evangelho de Pedro, Tiago e João, que era o evangelho da circuncisão. Dízimo, batismo nas águas, comer pão, beber suco, apresentar a criança, esse era o evangelho da circuncisão. O evangelho dos incircuncisos, que eram o povo gentil, e ainda para ilustrar o nosso falar, nós devemos separar judeus e gentios para ter o entendimento. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Todo o mundo era um mundo habitado. Jesus disse os fatos que precederiam a sua volta e o fim dos tempos. E assim viria o fim, correto? Vamos lá. Então aí eu vou ler o capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Esses 3 versículos é bem conhecido para os que acreditam na escatologia consumada. Mas vamos ler. Eu não vou separar por versículo, porque para o entendimento ficar mais facilitado, quando se lê direto, sem interferência, versículo 2, versículo 3, entra mais no raciocínio, acredite. Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 3. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer e que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então, nós começamos aqui no versículo 14. Aí no comecinho do capítulo 24, Jesus estava sentado com eles e começou a falar aos discípulos as coisas que aconteceriam antes de sua volta. Antes da sua volta. Não da crucificação e da ressurreição. Não, antes da volta. E esse templo que ele falou aqui, que as construções não ficariam pedra sobre pedra, aconteceu exatamente em que ano? No ano 70. Tá vendo? E o que precederia, o que aconteceria, um dos motivos seria pregar o evangelho a todo o mundo. Que mundo era esse? O mundo habitado. Agora vamos entender quem é que precisava ouvir isso. Aí que está a chave, o tema do nosso bate-papo. A quem verdadeiramente deveria ser pregado o evangelho. Então Jesus falou que as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então, quem é que precisava ouvir isso? Jesus de Nazaré, ele veio para que povo? Olha, Mateus capítulo 10, versículo 5, 6. Quando ele deu instrução para os 12, vão, tal, só que não entrem no caminho nem de samaritano e nem de gentil, porque eu vim apenas para as ovelhas perdidas, de preferência para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele disse à mulher cananeia, no capítulo 15, o que ele disse para aquela mulher? Eu vim somente para os perdidos da casa de Israel, para as ovelhas perdidas. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Então, este versículo 14 está inserido neste contexto que ele falou para os discípulos, que ele veio exclusivamente para os
perdidos da casa de Israel, que eram os que faziam parte das 12 tribos de Israel, não para os gentios. Mas, na verdade, quem precisava ouvir o evangelho? A resposta diz a responsabilidade de Israel. Veja, Romanos 10, do 14 ao 21. Eu não estou perdendo muito tempo, o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas vai ser fácil de entender. Romanos 10, versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Eles estavam falando de Cristo. Versículo 15. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas, ou evangelho. Versículo 16. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então a fé vem, falando para aquele povo, a fé vem pelo ouvir e ouvir falar de Cristo. 18. Mas eu pergunto, o povo de Israel, quem era o povo que deveria ouvir as boas novas? Quem era o povo que deveria ser evangelizado? Por que o povo de Israel deveria ser evangelizado? Vamos ver se você já tem esse conhecimento. Vamos ver. 3, 2, 1. Porque o juízo de Deus veio contra, ou vamos nos colocar naqueles dias, o juízo de Deus viria no ano 70 contra o povo de Israel. Porque Jesus disse em Lucas capítulo 11, depois eu coloco o versículo aqui, Lucas capítulo 11, que os daquela geração é que pagariam as contas, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias. Então, Paulo fala assim, mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Olha, o povo de Israel precisava ouvir, não precisava? E aqui diz, Paulo perguntou, mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Alguém falou, sim, eles ouviram. Sua mensagem, a mensagem de quem? De Paulo, por aqueles discípulos dele, que ele estava ali orientando para pregar ali. Então, sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Então, chegou. Aqui já estava claro que nos dias de Paulo, o mundo habitado, as pessoas que deveriam ouvir, ouviram, que era o povo de Israel, porque eles passariam pelo juízo, os gentios não. Os gentios pisariam os átrios, a parte externa do templo. Assim está em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 em diante, ou versículo 1, não meça a parte externa do templo, não meça o átrio, porque foi dado aos gentios para pisarem durante 42 meses, ou 1.260 dias, 3 anos e meio. 19. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. 20. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Isso aqui foi o povo gentil. E o versículo 21. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Até aqui, está claro para você quem era o povo que deveria ser evangelizado? Quem era o povo que deveria receber as boas novas, as notícias boas, o evangelho do reino de Deus? Quem era? O povo de Israel, porque seria o povo de Israel que iria passar pelo juízo, pelo julgamento, pela ira de Deus no ano 70, quando viesse o dia do
Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Por isso que eu falo, eu tenho um vídeo aí, se dedique a entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quando você entender que João foi arrebatado, foi tomado, foi tirado no dia do Senhor em espírito, você vai entender, meu Deus, o dia do Senhor foi o juízo de Deus. Aí eu não vou continuar aqui não, porque senão eu volto a falar de novo que João foi separado, por isso que Nero jogou ele no tambor de óleo quente, ele não caiu um fio de cabelo, porque ele foi a fiel testemunha para escrever o livro de Apocalipse. Então, até aqui, Jesus disse que antes da vinda dele, o evangelho, as boas novas, deveria ser anunciado em todos os confins da terra, para todo mundo. Então viria o fim. Foi assim ou não foi? Deixa eu colocar aqui de novo. Foi assim ou não foi? Olha lá, vamos voltar lá. Mateus 24, 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Aí perguntaram para ele, em Mateus 24, do 1 ao 3. Aí ele no finalzinho, diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos. Então Jesus falou que quando o templo fosse derrubado, que todos o que precisavam ouvir, que era o povo de Israel, eles iriam ouvir a respeito dele, para não ter desculpa de falar, não, nós não ouvimos falar desse Jesus, nós não ouvimos falar do Salvador. Então, o Evangelho, as boas novas, avisando do reino de Deus, deveria chegar a todos os israelitas, todo o povo de Israel. Olha como é fácil entender. Agora, eu quero ver um religioso entender isso. Você pode ficar um mês, uma semana batendo na cabeça dele que ele não entende. E nós de primeira, nós emenda. Tá vendo como que a Bíblia é um livro de receita? Eu falo, não é com orgulho nem com soberba, é com simplicidade. Mas eu me alegro em falar isso com você. Olha como Deus tem dado essa dádiva a nós. Nós lemos, para fazer esse vídeo, sabe quanto tempo eu peguei para estudar isso aqui? Sabe quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos, só para pegar as referências. Porque já está aqui, ó. Está aqui. Então, quando eu ia fazer um vídeo, que tema que eu vou usar, tal, aí veio, tal, isso. Aí eu subi aqui, parei aqui na frente do computador, liguei minha câmera, tal, a iluminação, coloquei essa camisa aqui repetida, e uma hora eu vou ter condições de comprar umas camisas bacanas para gravar vídeo, mas deixa assim mesmo, o que importa é a palavra. E você pega e dá uma remexidinha nos itens da receita e sai o bolo. Sem precisar manipular, sem precisar enganar, sem precisar pedir dinheiro, nada. É simples assim, como uma receita do bolo da vovó tia Anastácia ou da dona Benta. Facinho, facinho. Então quem deveria ouvir as boas novas eram eles que iriam passar pelo juízo do ano 70. Infelizmente, os religiosos não entendem. E também não estão nem aí, eles querem bênção, eles gostam de ver prodígios, milagres, maravilhas. Eles querem ouvir uma palavra dessa? Claro que não. Mas nós que já estamos reinando em vida pela fé, então o que nos conforta, o que enche o alimento do nosso espírito, para o nosso espírito, são essas revelações. É o que nos anima, é o que nos conforta, é o que nos faz entendermos que somos filhos eleitos de Deus no Espírito. E quem está no controle de nossa vida, de cada passo que nós damos, é o próprio Criador que está em nós. Amém? Então vamos continuar. Agora eu quero... Veja, Jesus disse, quem seriam as suas testemunhas para pregar esse evangelho? Quem seriam as testemunhas de Jesus que deveriam pregar o evangelho? Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão, futuro, foi lá naqueles dias, porque Jesus estava falando isso lá. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, mas foi naqueles dias, dizendo que eles ali, não nós aqui, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Argentina, Paraguai, Estados Unidos. Não, Jesus não falou aqui futurizando isso, não. Falou ali naqueles dias, para as pessoas que iriam ouvir. Preste bem atenção nesse versículo. Olha como ele dá base para entendermos o que foi falado até agora. Vocês, quem? Os que estavam escondidos, ouvindo ele que ele já tinha ressuscitado.
Foi ou não foi nesses dias aqui, nos 40 dias? Foi. Vocês receberão. E quem estava ali? Tinha pessoas, tinha fariseu, judeu, tinha pastor, bispo, padre, papa? Não, eles estavam só os 12. Não sei se já tinha Natanael, se estava o 12 com Jesus ou era 13 com Jesus, não sei. Até aí a diferença de um só, não sei se Natanael já tinha sido escolhido. Mas ele estava reservadinho ali, porque eles não podiam sair. Que eles iriam para guardar a vinda do Espírito Santo, para aí sim, quem o Espírito Santo que ia fazer a evangelização, falar pela boca deles. Por isso que eles suportavam chicotada, por isso que eles suportavam humilhações, por isso que eles suportavam desprezo, porque era o Espírito de Deus dentro deles, fortalecendo eles. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Olha aqui a toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aí eles falam, tá vendo? Mas olha aí, Jesus falou. Só que Jesus falou vocês ali, era eles. Porque nós, depois do juízo do ano 70, não desce mais o Espírito Santo. Não se manifesta mais o Espírito Santo. Porque volta Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. O templo espiritual, a nova Jerusalém espiritual, está no espírito dos eleitos, onde Deus faz morada. Deus está em nós. Leia lá no versículo 3, depois do juízo. Então, respeitando o tempo, para quem foi dizer, foi para eles. Eles seriam as testemunhas. E o que fariam essas testemunhas? Veja que interessante. Lucas, capítulo 22, do versículo 28 ao 30. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação. Olha o que essas testemunhas iriam fazer no reino espiritual quando eles fossem ressuscitados. Quando o espírito deles voltasse para o reino espiritual. Vamos dizer assim. Como está lá em Apocalipse 7. O ancião, alguém perguntou, Senhor, e esses que estão chegando com as vestes sujas? E esses foram os que escaparam da tribulação, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Assim foi o resgate dos espíritos, dos eleitos, dos discípulos após aqueles dias. Esse é o entendimento. Vocês permanecerão comigo, Lucas 22, do 28 ao 30. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação. Vou ler novamente. Lucas 22, versículo 28 ao 30. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa. Em meu reino, era o reino terreno ou espiritual? Eles teriam o direito de sentar à mesa, uma parábola, uma metáfora, porque no reino espiritual não tem nada concreto. Não tem comida, não tem bebida. O reino é espiritual. Então vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. Eles viveram com Jesus durante 3 anos, suportando todas as perseguições, aflições de discípulos. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa. Em meu reino, vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então, o evangelho, as boas novas deveriam ser pregadas ao povo de Israel, aos israelitas que iriam passar pelo juízo. E quem iria julgar eles? Jesus disse aqui, ele e os que sentariam em torno da mesa, uma metáfora que iriam julgar quem? As 12 tribos de Israel. O povo gentil está inserido nesse contexto? O povo gentil está? Não, somente os que foram responsabilizados pelas mortes, pelas desgraças, pelas atrocidades ocorridas desde Abel até Zacarias. Quem fez tudo isso? Jesus falou, o povo judeu. Você consegue entender? Paulo completou a evangelização antes do juízo do ano 70. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 6. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Olha, Paulo falando, já estava, porque era um mundo habitado. Nos dias de Paulo ali em Colossenses, já estava chegando no mundo todo. Imagine, hoje em dia eles ficam aí. Só na China tem quase 2 bilhões de pessoas.
1 bilhão e 600, na Índia tem 1 bilhão e 400, e eles ficam, não, nós temos que... Por isso que chega nesse lugar muçulmano, os muçulmanos descem o chachibata no lombo deles e botam eles para correr. Não dá moleza para eles não. Fica querendo pelo em ovo. Colossenses 1,6. Agora as mesmas boas novas, o mesmo evangelho que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Aí vem o checkmate, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, não numa parte, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então eu vou te falar uma coisa, não perca seu tempo tentando achar que você vai ganhar alguém para Jesus. Não perca seu tempo achando que você está aqui para evangelizar o reino de Deus. Não. Então o que você está fazendo? Eu estou justamente mostrando o escrito que comprova, que mostra que quem deveria ouvir era o povo de Israel. Eram os israelitas, não os gentios, não os judeus nos dias de hoje, ninguém mais. Porque depois do ano 70, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, Deus fala, depois daqueles dias, eu imprimirei minhas leis na mente deles, e ninguém mais precisará ensinar o seu irmão a meu respeito, porque todos me conhecerão. Então é besteira, se você falar assim, quer saber, eu já tenho passado muita raiva, eu não vou mais evangelizar. Amém. Certíssimo você está nesse pensamento. Mas e se eu ver uma pessoa tomando cachaça lá? Deixa eu tomar cachaça. Mas e se eu ver uma pessoa vir no meu portão 9h30 da manhã no domingo falar que é testemunha de Jeová? O que eu faço? Fala para ele, bom dia, fala, meu amigo, minha amiga, deixa eu descansar, pelo amor de Cristo, que eu trabalhei a semana toda. A pessoa vira, não precisa jogar água, não precisa soltar cachorro, nada, não precisa ser mal criado. Só fala, eu quero descansar. Muito obrigado, já tenho a minha fé, pronto, acabou. Não perca tempo. Não tente evangelizar aquele testemunho de Jeová que você vai passar raiva. Não tente evangelizar um religioso, a não ser, claro, se ele chegar até você e com simplicidade, com amor, com fraternidade, falar assim, eu quero aprender desse evangelho de vocês. Eu quero saber, eu quero entrar nesse reino que vocês dizem que estão vivendo, que estão reinando em vida, eu quero. Então aí sim, aí você senta, toma um café, toma um chá, come uma bolacha com ele, come um bolo de alguma coisa, de chocolate, alguma coisa, abre um refrigerante, um suco e fica ali. Mas e se eles quiserem se reunir aqui na minha sala? Amém! Reúnam-se como igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não tem comer pão, beber suco, não tem dízimo, não tem oferta, não tem batismo, não tem apresentar criança, não tem nada. Fale somente da sã doutrina, fale somente que ali dentro daquela pessoa mora o Criador de todas as coisas. O Senhor, que é o Espírito, está ali. E que essa pessoa no Espírito é o seu irmão em Cristo. Amém? Assim é. Então esse negócio de vamos ganhar almas para Jesus, nós temos que evangelizar para que Jesus volte rápido, isso daí é uma mentira. Isso não é mentira não, é um engano, que eles não têm nada de revelação. Isso aí é o que eu falo. Você fala um negócio desse, eles chamam você de tudo que é adjetivo. Só não fala que você é um filho eleito de Deus, isso eles não falam. Agora fala que você é demônio, que você é um desigrejado, que você é um caipora, um curupira, uma mula sem cabeça, fala tudo. Mas graças a Deus, amém, por eles, amém? Então eu vou parando por aqui, eu espero ter sido útil de alguma forma, espero ter sido claro. Se não foi, se ficou alguma dúvida, poste aí no comentário, é um prazer responder, se estiver ao meu alcance. Se não estiver, eu vou procurar, porque eu sou curioso mesmo, eu viro essa Bíblia de cabeça para baixo, mas eu acho. Ainda mais se for da sã doutrina, aí que a gente acha mesmo. Amém? Graça e paz. Vamos fazer a oração dos que acreditam que Deus está morando neles. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Que a graça, a paz, o amor
e as provisões do Pai estejam na sua vida e na sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir. E se foi útil para você, joinha, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.